Olá, boa noite. Está no ar o Questão de Ordem. Cumprimentando você que nos acompanha pela TV Assembleia e também todo dia na FM 96,7. Todo dia o Questão de Ordem no ar, a partir das 10 da noite. A Assembleia Legislativa, em parceria com outras entidades, inclusive o Instituto Cearense de Direito Eleitoral e a OAB, estão realizando seminários regionais de direito eleitoral. O primeiro aconteceu exatamente hoje, nesta quinta-feira, no Centro de Convenções em Sobral. O segundo, no Centro de Eventos do Cariri, no dia 29, agora também do mês de junho. E o terceiro, que fecha o ciclo de seminários, aqui na Assembleia, no dia 5 do mês de julho próximo. Entre os assuntos que serão debatidos estão inelegibilidade, condições de elegibilidade, registro de candidaturas, financiamento, arrecadação, gastos, prestação de contas eleitorais, propaganda eleitoral e direito de resposta da era das redes sociais, além de ilícitos eleitorais, cíveis e criminais. Os eventos estão voltados para deputados, federais, estaduais, candidatos, prefeitos, vice-prefeitos, advogados, estudantes e servidores públicos. E esse é o tema de hoje do programa Questão de Ordem, porque é uma parceria que envolve também o Tribunal Regional Eleitoral, através do seu presidente, a sua presidente, desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Esse é o tema do Questão de Ordem, seminários regionais de direito eleitoral, as novas regras eleitorais e as eleições de 2018. Eu estou recebendo aqui no programa, para conversar aqui comigo, o presidente do Instituto Cearense de Direito Eleitoral, que também promove os eventos em parceria com a Assembleia, o doutor André Costa, advogado, especialista em teoria, filosofia e sociologia de direito. Ele é assessor jurídico e de relações institucionais da presidência da Assembleia Legislativa. Doutor André Costa está aqui comigo. Também o doutor Guilherme Barcelos, advogado, especialista em direito eleitoral. Ele é mestrando em direito público, o autor de livros como o Processo Judicial Eleitoral e Provas Ilícitas, a problemática das gravações ambientais clandestinas, judicialização da política e ativismo judicial. Isso aqui é muito interessante, doutor Guilherme, eu já fiz programas aqui exatamente versando sobre essa questão do ativismo judicial muito em voga no Brasil nos dias atuais. Está no ar o programa e eu estou recebendo aqui o doutor André e o doutor Guilherme Barcelos. Sejam bem-vindos, boa noite. Eu estou aqui com o cartaz aqui da propaganda, doutor André. Como é que vai ser? A lei do Sobral já houve, né? E a mesma sistemática vai ser usada também no do Cariri, aqui em Fortaleza. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Renato. Boa noite a todos os nossos que estão ouvindo o programa Questão de Ordem, nos assistindo. É um prazer retornar aqui ao programa. A exemplo de 2016, a Assembleia Legislativa do Ceará, querendo democratizar a discussão sobre as novas regras eleitorais, está com os novos 4º, 5º e 6º seminários regionais. Aconteceu hoje em Sobral, como você bem falou. Sim. O próximo será no Cariri e o último será em Fortaleza. E nós estamos trazendo ministros e ex-ministros do Tribunal Superior Eleitoral, advogados como Guilherme Barcelos, que é especialista na área, outros peças do cenário cearense, porque nós também temos bons advogados e advogadas aqui também. Como você falou da parceria com o TRE, temos juízes e juízes do TRE participando de todos os eventos, como os palestrantes. Então, é uma diversidade enorme. Também teremos representantes do Ministério Público Eleitoral. Então, acho que o grande papel, a grande contribuição da Assembleia é o fato, primeiro, democratizar. Você está levando para o interior, Renato. Você leva a ser, porque semana passada mesmo eu estive em Curitiba, no 6º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. Você tem uma despesa com passagem, com hotel, o custo do evento. Esse evento, ele tem um perfil diferente, como foi em 2016. Agora, em 2018, você faz a pré-inscrição no site da Assembleia Legislativa, ou então no site da OAB Ceará, e no dia do evento você confirma a sua inscrição, entregando 1 quilo de alimentos. Então, além de ter a disseminação do conhecimento, Renato, você tem um ato de solidariedade, porque esses alimentos serão juntados. Nós estamos esperando mais de 400 participantes em Sobral, cerca de 800 a 900 participantes em Juazeiro do Norte, no Cariri, Juazeiro Crato, no Centro de Eventos do Cariri, e aqui em Fortaleza também mais de 500 participantes. Aqui o fecho vai ser no Murilo Aguiar? No auditório Murilo Aguiar. Está muito bonito, inclusive. Não, a reforma que aconteceu agora, você conhece, muito bom. Então, vamos disseminar a discussão, trazendo valores de fora, valores aqui da terra, e também
esse ato de solidariedade. Quem vai fazer a distribuição desses alimentos será a própria OAB. Muito bem. O doutor André Costa é o presidente do Instituto Cearense de Direito Eleitoral, que, parcerizando-se com a Assembleia, com o TRE e a Ordem dos Advogados, está realizando o Seminário Regional de Direito Eleitoral, é o 4º seminário, as novas regras eleitorais e as eleições de 2018. Inclusive hoje, né, doutor André, participaram lá dos debates o senhor, doutora Daniela Rocha, juíza do TRE, juiz do Emanuel Girão, a doutora Daniela é juíza. A doutora Daniela é juíza, inclusive vai ser responsável pela propaganda eleitoral na eleição de 2018, a coordenadora dos juízes. Sim, doutor Emanuel Girão. Promotor de justiça. O doutor Guilherme Barcelos está aqui. Exato, um advogado especialista com um escritório em Brasília, atuação nacional. A Isabel Mota. Que é uma advogada cearense conhecida. Ela é filha do... Não, ela trabalhou, o pessoal sempre diz, achava que ela era filha da Haroldo Mota. Mas, na verdade, ela não é filha, mas trabalhou muitos anos com o doutor Haroldo Mota, que é uma referência para todos nós, seja da advocacia cearense, seja pela advocacia brasileira, foi fundador do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral. Sem dúvida. Aliás, quando se falar em direito eleitoral aqui no Ceará, era o doutor Por várias décadas foi o doutor Haroldo Mota, discutiu vários livros publicados. Eu acho que foi bom você fazer essa ressalva. Lembrar a memória do doutor Haroldo, inclusive a Assembleia, em homenagem a ele, criou uma medalha de mérito chamada Haroldo Mota. Uma justíssima homenagem. Jéssica Teles, que é advogada aqui do Ceará, é mestre em Direito. Camille Castro, juíza do TRE. Luciano Furtado, que é professor da UniO e assessor de desembargador no Tribunal de Justiça. Rodrigo Cavalcante, que é o secretário de controle interno do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, aquele que é a equipe que julga a prestação de contas. O doutor Rodrigo Martiniano, aqui da casa, né? Procurador-geral da Assembleia, que é também um especialista em direito eleitoral. E a doutora Sara Feitosa, que é uma advogada que atua há vários anos no direito eleitoral. Então você vê que a diversidade de atores do TRE, do Ministério Público, da advocacia e de órgãos públicos. Legal. Doutor Guilherme, e aí o senhor veio lá do nosso Rio Grande para cá? Para lá no Rio Grande. Coisa boa. Boa noite, doutor Guilherme. Primeiramente, uma boa noite, Renato. Seja bem-vindo. Doutor André, meu querido amigo, e aos nossos telespectadores. Eu gostaria de agradecer a recepção neste bom estado do Ceará, um povo maravilhoso, fui muito bem recebido. E como já adiantastes, eu venho do Rio Grande do Sul, sou gaúcho de natureza, gaúcho de Bagé, lá na fronteira com o Uruguai, venho de longe, como dizia o governador Brizola. Morei 6 anos em Porto Alegre, tinha escritório lá e neste ano, inclusive no início deste ano, me mudei a Brasília, abri um escritório em Brasília e estamos morando lá, eu, minha noiva, minha cachorra de estimação e de lá viemos aqui ao Ceará agora. Doutor Guilherme, o direito eleitoral brasileiro não é um negócio muito confuso, não? Muda. Sempre está em constante mudança, não é isso, doutor Guilherme? É um desafio para os advogados. O que acontece? A legislação eleitoral realmente é muito confusa. E por quê? Porque passa ano, passa ano, há uma modificação legislativa. E não raramente é uma modificação legislativa que não mexe no cerne do sistema eleitoral em si, mas se ocupa das filigranas. E em grande monta, não raramente, como eu disse, até mesmo para que o parlamento possa dar uma espécie de... fazer uma espécie de prestação de contas à sociedade acerca de uma espécie ou de uma dita reforma eleitoral, que não raramente é apenas uma reforma legislativa de pequena monta no conteúdo, na sua importância, e de grande monta na sua expansão. O direito eleitoral em si me parece ser algo mais profundo e nesse sentido nós que atuamos há um tempo razoável na área sempre temos uma espinha dorsal dele, né? Alguns princípios, algumas diretrizes, temos uma jurisprudência relativamente consolidada em alguns pontos, mas de fato, quanto à legislação eu concordo plenamente, Renato, é uma sucessão de modificações legislativas e cada vez maiores, eu diria eu. Agora, doutor André, doutor Guilherme, eu queria ouvi-los os senhores são dois especialistas nessa área. Esse ano vamos ter eleições, uma eleição importante, uma eleição federalizada, vamos ter a eleição do novo presidente da República com vice, vamos eleger 2/3 do Senado, né, 2 senadores por estado, a nova Câmara dos Deputados, aqui é a Assembleia Legislativa. E me parece que nas inovações que foram implantadas, eu queria ouvi-los, se diminuiu o tempo de campanha e se aumentou um tempo de pré-campanha. O que significa isso? Porque é um negócio meio confuso. O que é campanha e o que é pré-campanha? O sujeito é pré-candidato, ele não pode pedir voto, mas na prática ele está fazendo campanha.
Eu acho, Renato, que Como é que os senhores avaliam isso? Essa tua indagação tem tudo a ver com a indagação anterior. Como o Guilherme colocou, nós temos assim, um Código Eleitoral que é de 65, você tem uma lei de inelegibilidade que foi de 90, depois teve a de 2010, que é conhecida chamada Lei da Ficha Limpa, e você a cada 2 anos tem modificações superficiais. Inclusive foi formada há uns 5 anos uma comissão para tentar juntar tudo e fazer um novo Código Eleitoral. Infelizmente não andou. Que eu acho que eu defendo a codificação. Uns não defendem, eu defendo porque você fica leis esparsas e fica a cada 2 anos você fazendo mudanças. Centralizar tudo no código. Centralizar tudo no código, tentar trazer, dividir os capítulos, o que é abuso do poder, o que é a conduta vedada, como se dá a propaganda eleitoral, o que é essa pré-campanha. E aí você chega e diz assim, André, como perguntou, André Guilherme, com essa história dos 45 dias. Obviamente que quem faz a lei é o próprio parlamentar que vai se aproveitar dessa lei. Quer se beneficiar. E ele nunca vai fazer uma lei, por isso que eu defendo, algumas pessoas acham que é uma posição radical, Guilherme, eu defendo uma Assembleia Nacional Constituinte só para uma reforma política, Renato. Porque assim, uma reforma que esses que participassem dessa Constituinte não pudessem... Só para mexer nesse ponto. Mexer na reforma política e não pudessem ser candidatos por 4, 10, 15 anos, ou seja, eles vão fazer focado na mudança do sistema partidário e político. Porque sem isso você vai ter... É só fazer uma Assembleia à margem do Congresso e quem fosse candidato à Assembleia não pode ser candidato ao Congresso. Pronto, e quem fosse o candidato à Assembleia. Pronto. E fazer assim, não, eu vou prejudicar o parlamentar que está ali, não, vamos implementar isso aqui daqui a 8 anos, daqui a 10 anos, para não parecer que está marcado por um determinado Congresso. E aí você vê assim, 45 dias. Obviamente que a diminuição da campanha beneficia quem está no poder. Claro. Entendeu? Não é? É óbvio. E aí você tem o quê? O que é pré-campanha? Na verdade, já veio desde a eleição passada, 2016, o que eles dizem é que o candidato pode se manifestar, só não pode ter o pedido explícito de voto. E aí a jurisprudência está tentando conformar o que é esse pedido explícito. Porque às vezes você não pede, mas as atitudes demonstram que você está ali buscando voto. Tem outros ou você não pede, mas você diz, eu quero dizer assim, o senhor já ganhou meu voto. E aí, o cara não pediu, mas o cara estava ali. E eu não sei qual a opinião do Guilherme sobre isso. E aí isso é conduta vedada pela lei? Talvez a gente tivesse privilegiado e não, termine, por favor. Era a questão da liberdade de expressão. Exato. Qual é o problema de você tratar com o homem, como o eleitor, a eleitora, o cidadão, cidadã? Rapaz, sou candidato. E minha proposta é você fazer uma arena pública e não deixar apenas os 45 dias de campanha, porque você acaba disfarçando algo que acontece, como você colocou no dia a dia. Exato. Bom, essa questão eu te confesso que, André, Renato, que desde 2016, quando houve a redução do tempo de campanha de aproximadamente 90 para 45 dias, exatamente, que são irrisórios, para mim isso é um escândalo, porque cerceia o debate político eleitoral no país, e não em qualquer país, numa nação grande como o Brasil e importante como o Brasil. Mas desde então eu tenho me deparado a estudar esse tema e lhe confesso que ora pendo para um lado, ora pendo para o outro. E por quê? Porque as circunstâncias fáticas subjacentes a esta nova regra, elas se modificam assim, facilmente. Então nós nos deparamos em 2016, por exemplo, com uma eleição municipal em 45 dias, um período muito curto, e uma eleição municipal na qual, pela vez primeira, nos tempos mais recentes, foi proibida o financiamento privado das campanhas eleitorais, em razão daquela decisão do Supremo Tribunal Federal. Foi a decisão do Supremo, né? Não foi o Parlamento, você vê. Não foi a lei, foi uma decisão do Supremo, e depois, se o senhor quiser desenvolver o tema, a gente até desenvolve melhor. Mas no cenário de toda novidade, os advogados não sabiam como ia se portar e tal. E, de fato, a partir desta nova sistemática, agora em 2017 modificou-se a lei, ou em 2016, melhor dizendo, 2015 para 2016, modificou-se a lei para conciliar a redução do tempo de campanha com uma abrangência do debate pré-eleitoral. Então, limitou-se a questão da propaganda eleitoral antecipada àquelas hipóteses onde houvesse apenas e tão somente pedido explícito de voto. Bom, pedido explícito de voto para mim é uma coisa só. É o sujeito chegar para o André, para o Renato, para o Guilherme e pedir o voto. Eu sou candidato ali na frente, vote em mim, por favor. Eu quero seu apoio. Isso para mim é pedido explícito de voto. Mas você não pede na pré-campanha, mas eu digo assim, olha, o senhor já tem meu voto. Exato. Aí que eu quero chegar. Mas a manifestação do eleitor. Mas aí que eu quero chegar. Por que o tempo de campanha foi reduzido? De 90 para 45, para reduzir custo. Certo? Certo. Porque, mas ampliar o fundo partidário. Por que o espectro de abrangência da propaganda eleitoral antecipada foi reduzido ao pedido explícito de voto? Para aumentar a liberdade.
certo? Aí eu te pergunto, André, Renato, e quem paga por todo esse período de dita pré-campanha? De onde vem esse recurso? De onde vem? Imagina Então, esse tempo de rede social. Várias. Esse é o problema de legislar mal, de fazer as coisas no atropelo. Está todo mundo viajando para lá e para cá, Porque quem está pagando reduz o tempo de campanha para reduzir custos, aumenta o sistema de controle das contas de campanha, declara a inconstitucionalidade das doações privadas, mas abre por trás disso um período que basicamente não tem regramento. Eu, para encerrar esse assunto, particularmente sou muito favorável à liberdade de expressão, sobretudo em época de campanha. Eu tenho um professor que me dizia o seguinte: Guilherme, isso é um absurdo. O Brasil deve ser o único lugar do mundo onde não se pode falar de política em época de eleição. Pois é. Certo? É verdade. Há uma contradição. Agora, O cessamento dos veículos de comunicação, nós que trabalhamos em rádio, nós vivemos sob a espada de Damocles nas nossas cabeças. Claro que tem que ter alguns controles para evitar o abuso. Sim. Agora, ele colocou uma questão, Renato, que é fundamental assim. Tudo bem, ampliamos a pré-campanha e diminuímos a campanha em si. Agora, quem banca, porque a grande questão quem controla? no processo político, eu acho que é a questão do financiamento. Que aí vem o abuso da máquina pública, vem o abuso do poder econômico e tal. Quem banca essa pré-campanha? Isso você falou bem. Aí há deslocamento, há atividades, há tudo isso. E não é registrado. Nós temos candidatos, assim, eu até tenho pensado e tenho refletido sobre a possibilidade de aforar algumas ações futuras, no sentido de pleitear a cassação de um ou de outro. Porque nós temos candidatos aí, candidatos que têm viajado pelo Brasil inteiro, que há mais de ano não aparecem na sede do Parlamento Federal, e que viajam como se deputados fossem, e o são, e os custos de todas essas viagens saem dos cofres da Câmara dos Deputados. Isto oficialmente, inclusive passagens, hospedagem, etc, etc, etc. E o sujeito faz pré-campanha há mais de ano. E há mais de ano, eu repito, não comparece na sede do Parlamento. Então eu acho que nós temos que começar a refletir sobre essas coisas e parar com uma certa hipocrisia que há no Brasil. Não pode ter liberdade. Vedamos o abuso, vamos controlar o abuso, mas não cerceamos a liberdade de expressão, a liberdade de debate. As pessoas têm o direito de saber quem são os candidatos e o que eles pensam e o que eles pretendem para o seu país. Questão dos custos. Financiamento privado das campanhas é um problema? Pode ser, pode não ser. Fizeram resolve. Agora, eu sou muito mais adepto dos instrumentos de controle do que do cerceamento puro e simples, e não raramente com base em argumentos de moral, como se nós fôssemos todos pastores neopentecostais e como se a política não custasse nada. O ministro Gilmar Mendes declarou já e faz tempo que essa eleição vai ser a eleição do Caixa 2. O ministro que foi presidente do TSE. Não tirou a razão dele. Que essa decisão do Supremo, a partir daquele voto do ministro Barroso, na verdade, abriu a clandestinidade do financiamento eleitoral. Muito mais do que o que já aconteceu no Brasil. Se vocês não conseguirem resolver ainda, Renato, aí precisa discutir seriamente, porque a população, como há uma forte criminalização da política, não quer discutir qual é a forma de financiamento da democracia. É o financiamento público? É o financiamento misto? E como vai se dar esse financiamento misto? O público já existe, não é o fundo dos partidos? Mas o dinheiro não é público? Mas, não, aí é misto hoje, porque você tem fundos do partido, você tem tempo de TV e tal, mas você tem pessoas físicas que podem contribuir e agora você criou o financiamento coletivo. Então você ainda tem dinheiro privado. Você discutir assim, vamos ser só financiamento público? Se vai ser só privado, ou botar regras. Eu não entendo, doutor André, me desculpe, doutor André e doutor Guilherme, eu não entendo, eu já fiz aqui programas, inclusive, mês passado, com um especialista em marketing político, e que ele, inclusive, faz campanhas por aí, inclusive nos Estados Unidos e tal, e eu não consigo entender, porque ele colocou uma questão muito interessante aqui. No Brasil, a política é algo negativo, a gente precisa desnegativizar a política brasileira. Nos Estados Unidos, a política é positiva, ou seja, o indivíduo, o cidadão, eu quero que você seja deputado, então eu vou lhe ajudar, eu vou lhe dar dinheiro, eu no meu cartão de crédito eu deposito $100 para você todos os meses, porque eu quero, eu vou fazer sua campanha. Aqui no Brasil você quer criar esse apartamento do eleitor, por que eu não posso dar, do meu dinheiro, dar um financiamento de alguns regulamentos limites para alguém que eu quero ver senador, etc. Por que isso é proibido no Brasil? Que democracia é essa? Você podia comparar que nos Estados Unidos o lobby é permitido. Pronto. Aqui não é. Aqui não. Aí você lá sabe, aliás tem a música do Caetano. E aqui fica nas catatumbas, né? Eu ia mencionar isso. Tem uma música do Caetano chamada Os Americanos, que ele diz assim, nos Estados Unidos, branco é branco, preto é preto e gay é gay. Assim se conquista e se perde direitos. Ou seja,
Eu não gosto muito de comparar as coisas dos Estados Unidos, mas tem coisas lá que eu acho que merece comparação. Você sabe quem está votando, você sabe, pai, dei presente para o deputado Renato porque eu sou da indústria tal e quero aprovar a regra tal. Isso aqui afasta, porque a criminalização da política, ou há vários mecanismos, inclusive o professor Vanderlei Guilherme dos Santos fala isso, porque sempre que a população quis ir para a rua, o Estado veio com uma força pesada em cima da população. Só pegar os movimentos que tem no Brasil. Então você não tem um incentivo a isso. O que você tem hoje, assim, com todo um lado que eu acho da Operação Lava Jato, que tem sua importância, porque o que fizeram na Petrobras e tudo mais, mas tem um outro lado que é assim, só faz criminalizar a política. Dizem que você falou que a eleição vai ser mais cara, outro dado que coloca isso. É o ministro Gilmar que disse. O ministro Gilmar vai ser mais cara. Que a abstenção é uma das maiores dos últimos tempos. Não tem dúvida. Porque as pessoas a jogar pelo Tocantins, 49%. Pronto. As pessoas não vão para... isso aí é tudo sujeira, é sintoma. Tudo é o sintoma. Sintoma de coisa. Bom, aliás, no Amazonas também, doutor Guilherme. Também. Branco, nulo e abstenção doando metade do eleitorado. É um grande sintoma que vai acontecer nessa eleição. Se você pegar as pesquisas aí, o nenhum tem mais do que Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes. Que é um ataque à democracia representativa, porque os caras não se sentem representados. Eu não me sinto representado. Não voto ninguém. Isso eu só vejo cheio de escândalo, porque também um certo setor, não todos, mas aqui você faz um debate aberto, plural e tal. Mas tem certos canais que não fazem esse debate, você só faz criminalizar. Você abre a TV, passa o dia, não, só corrupção, só corrupção. Pô, também tem parlamentares que têm atuação que defende a população. E quando você só coloca isso, você, em vez de achar que está só denunciando, não, você está afastando. E quando afasta, aí vem um certo setor que não vai resolver. Pois é, o denuncismo, os vazamentos, que criminaliza, tudo isso nós precisamos consertar. Doutor Guilherme. Essa questão, acho que tu citou bem a questão dos Estados Unidos, e me parece que a distinção aqui esteja na forma da gente lidar e enfrentar a questão do dinheiro, ou do poder financeiro, que seja. Mas vamos falar do dinheiro para as pessoas entenderem melhor. Aqui até tem um pré-candidato que costuma fazer uma piada dizendo que aqui no Brasil, por uma influência um tanto lusitana, a gente entende que é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? E com isso me parece que a gente ignora que a democracia tem custos, que o poder financeiro tem interesse, que a economia tem interesse e que, no meu ponto de vista, ao menos, nada impediria que uma empresa A ou uma empresa B doasse uma quantia X para um candidato A ou para um candidato B. Também não vejo problema. Se o candidato representa os seus interesses, e especialmente no parlamento, que é multifacetado, há uma grande mescla de interesses ali representados, e é bom que assim o seja, porque a sociedade também, eu não vejo problema. A questão, eu repito, é o controle e também tutelar os abusos. Eu acho que a política e o poder financeiro não podem o poder financeiro não pode colonizar a política. O deputado, o doutor André falou sobre a Lava Jato, né, que tem aspecto positivo, e eu sou defensor da Lava Jato, mas tem algumas coisas, por exemplo, tem abusos, tem na gestão do Rodrigo Janot, quis criminalizar um senador, apresentar uma emenda. Olha, se o senador tem que legislar, meu amigo. O Aécio Neves, a história dele da conversa do dinheiro é outra história, mas tentou se criminalizar o Aécio Neves porque ele teve uma conversa sobre uma medida provisória. Mas, meu amigo, o senador, ele tem que discutir política. O deputado federal, ele pode discutir uma emenda numa lei, é papel dele. Se você for criminalizar isso, dizer que isso, não, mas isso aí peraí. Votar isso, ter uma conversa e votar, aí, isso é muito diferente de receber propina. Aí não tem nada a ver. Você fala de controle, por isso que eu defendo a transparência. Tipo assim, receber uma doação da empresa tal, no outro dia está no site. Porque a grande questão é que você recebe as doações, elas ficavam ocultas. Porque a própria empresa diz, olha, eu não divulgue, não, eu dou aqui, porque ele dava para todos. Né? Eu acho que a lei, e agora tem mecanismos para isso, mas assim, receber a doação tem que colocar abertamente, porque a população saber, assim, quem sustenta que aquele deputado tenha tal mandato. Se é determinado grupo de interesse, você saber. Eu acho que a gente tem aqui no Brasil, nesse ponto, eu não criminalizo, eu acho que o dinheiro, o abuso do poder econômico é constante. Agora, eu acho que você tem que arranjar um mecanismo que faça com que a população perceba quem defende o quê. O parlamentar está sendo financiado. Se está financiando pela indústria farmacêutica, então você sabe que está sendo financiado pela indústria farmacêutica. Eu acho que é a diferença que tem nos Estados Unidos. Então, essa questão do... Aliás, há tempos, né, que você não resolve a questão entre dinheiro e política, que precisa ser resolvida. Aí seria motivo de outro programa, Renato, mas assim, eu sou um amplo defensor do financiamento público. Eu acho que o financiamento... Só público. Eu acho que eu já conheço o seu poder nesse aspecto. Porque você eu já me fui mais a tese do doutor discordar um pouquinho. Agora, respeitando se tiver o financiamento misto, eu acho que tem que controlar o autofinanciamento.
Por exemplo, tinha botado o limite de 10%, limite nominal. Aí foi vetado pelo... Quando foi votado isso aí, doutor André, lá no Senado, eu me lembro bem, uma emenda até do senador nosso, o Tasso, senador cearense, que estabeleceu... Eu acho que ele era plenamente consentâneo. Deixa eu foi fazer derrubado, um exercício, uma Foi provocação, vetado. se me permitem uma provocação. O financiamento misto de campanha, como era até pouco tempo, com financiamento de pessoas físicas, pessoas jurídicas e também o financiamento público, tempo de TV, fundo partidário, etc., ele foi introduzido logo após o impeachment do presidente Collor. Por quê? Porque se entendeu que lá naquela eleição com financiamento público que era diante daquele sistema, isso havia motivado a existência de Caixa 2. Pois a gente esquece facilmente da história aqui no Brasil, esquecendo inclusive as motivações daquilo, quando, no meu ponto de vista, a questão poderia estar resolvida com o controle, transparência, que o André fala, e com um limite nominal. Pronto. Porque o que tinha? Tinha um limite de 2% do faturamento bruto obtido no ano anterior da eleição no que tange às empresas, pessoas jurídicas. Por que não botar um limite, por exemplo, de 100 mil, 200 mil, 300 mil que seja, ou 50? Que foi o que o senador Tasso propôs. Eu acho que ficaria muito mais fácil, muito mais transparente, e a gente tem que lidar com isso. Eu acho que funcionaria muito melhor nessa eleição. Eu também acho. Do jeito que ficou aí. Fiquei vencido. Mas eu não sei se é financiamento por empresa, porque assim, eu acho, por exemplo, esse limite nominal pode ser uma proposta interessante, mas eu acho que sim, para você democratizar, porque assim, hoje, como não tem essa transparência, as empresas financiam quem tem interesse. Talvez o financiamento público, e aí a questão que a gente voltou no começo você colocou, Renato, é assim, a população não está preparada para saber que a democracia, você falou também, que a democracia tem um custo. Achar que a democracia é de graça, não. Aí criminaliza tanta política, assim, não, por que eu vou, se eu já sou roubado, por que eu vou o Estado bancar não isso? dá nada, não devolve praticamente nada. Esse é o problema de política. Esse é o ponto. É um problema da política, e a política vai ter que resolver. Política, né? Infelizmente, bom, a gente viu o que aconteceu com o ex-presidente da República, e eu não estou entrando no mérito do impeachment, ou se é certo ou errado, mas a gente viu o que está acontecendo com o ex-presidente da República. Ambos me parece que não têm o maior apreço para o povo, né? Ou melhor, o povo por eles não tem muito apreço. Então, eu acho que esse é um problema da política e só se resolverá na política, e eu convoco o nosso povo para que vá às urnas nessa eleição de 2018, para que vote principalmente o presidente da República, para a formação do Senado Federal, da Câmara de Deputados, porque o nosso futuro estará ali. Exatamente. Né? As grandes questões que vão ser discutidas vão estar no Congresso. E lá é o momento adequado para se discutir isso. O Brasil também tem que parar, doutor Guilherme e doutor André, de querer fazer remendos na Constituição pelo Supremo Tribunal Federal, que não é o órgão adequado. Concordo tanto. Eu acho que o local para as discussões mais democrático, com todos os problemas, e aí tem que ser democratizado, é o parlamento mesmo. Parlamento. E assim, a ideia, por exemplo, você pega o gancho, você está falando agora, Renato, o Guilherme falou, e dos seminários é isso. O seminário tem um pressuposto da direção da Assembleia Legislativa do Ceará. Qual é? É que acredita que vai ter eleições. Porque tem muita gente que ficou assim, não vai ter, pode acontecer isso, pode acontecer. Nossa estabilidade política está enorme. Né? Mas vamos ter eleições. E aí, teremos. Quem está nos assistindo saiba assim, a aposta desses seminários, o quarto, quinto, sexto seminário, é que vai ter eleições. Por isso que nós estamos discutindo as regras e querendo mobilizar as pessoas através do conhecimento da lei, o que pode e o que não pode, e mobilizar para que no dia 7 de outubro vá lá exercer seu voto. Muito bem, estou aqui com o doutor André Costa, que é o presidente do Instituto Cearense de Direito Eleitoral, advogado, evidentemente, e o instituto que ele preside é um dos órgãos que estão promovendo o seminário, parceria com a Assembleia, com a OAB e a promoção do Instituto Cearense de Direito Eleitoral. E o doutor Guilherme Barcelos, que é um advogado especialista em Direito Eleitoral, veio lá do Rio Grande para participar do evento que hoje já aconteceu na cidade de Sobral, lá no Centro de Convenções. O segundo momento será no Centro de Eventos do Cariri, no dia de 29, agora de junho. E o terceiro grande momento, finalizando no próximo dia 5 de julho, na Assembleia Legislativa, aqui no auditório Murilo Aguiar. Doutor Guilherme, eu antes da gente começar o programa, eu até fiz uma provocação fora do ar aqui ao senhor, porque os seus livros são muito interessantes, e eu queria levantar dois questionamentos aqui, evidentemente, para os dois doutores especialistas na área. Um é esse livro que o senhor lançou, que eu até vou procurar, Judicialização da Política e Ativismo Judicial pela Habitus 2018. Por que chegamos nisso, hein, doutor? E como é que a gente começa a corrigir esse negócio? É muito ativismo judicial, tem hora que a gente não sabe se o Supremo
o órgão de justiça, o órgão político. Isso cria uma bagunça, perde credibilidade, isso é péssimo para a institucionalidade. Se é um órgão judicial, se é um parlamento, né? Bom, ninguém sabe, né? Bom, às vezes alguns discursos mais parecem dignos do parlamento do que de um tribunal, mas não vou citar nomes. Eu já tive uma certa polêmica umas semanas atrás por ter citado nominalmente o ministro ali. Acho que estava certo, mas enfim. Vamos lá, o livro. Judicialização da política e ativismo judicial. Neste livro, que é fruto do mestrado que fiz na Unicinos, Sim. eu procuro diferenciar esses dois fenômenos, judicialização da política e ativismo. E eu diferencio este fenômeno a partir da seguinte premissa: a judicialização é uma coisa e ativismo é outra coisa. Judicialização é contingencial. E o que eu quero dizer com isso, contingencial? Eu quero dizer que ela é fruto de fatores múltiplos e que fazem parte do nosso sistema como um todo. Eu cito, por exemplo, uma Constituição que é uma Constituição normativa, uma Constituição que vincula, uma Constituição dirigente, que tem um extenso catálogo de direitos individuais, um extenso catálogo de direitos sociais e etc., e que naturalmente faz com que as pessoas individualmente ou as entidades em si façam valer esses direitos. As questões acabam por desaguar necessariamente no judiciário. Isso é um fenômeno, ou é um exemplo do fenômeno que eu intitulo de judicialização da política, e que tem, eu repito, natureza contingencial. Independe do poder judiciário, mas é mais fruto do nosso sistema. É bom, é ruim, é positivo ou negativo? Bom, pode ser, pode não ser. Eu acho que no Brasil hoje ele é um grande sintoma de um déficit de legitimidade política mesmo. Exatamente. Mas não necessariamente é esta a causa, eu acho que é um complexo de causa. O ativismo judicial, por outro lado, para mim, é um problema de índole comportamental. É o juiz que decide conforme sua consciência, como diz o professor Lênin Streck, é o juiz que decide por suas vontades, O que não é correto. ao seu bel prazer, por suas ideologias, por suas visões de mundo e etc. Um juiz que decide assim é um juiz ativista. E uma decisão que parta disso é uma decisão ativista. E por ser ativista, ela não é uma decisão legítima. A decisão do aborto está muito... Não é uma decisão polêmica fundamentada. A decisão do aborto, queremos um exemplo, e eu não entro no mérito se eu Sim. sou a favor ou contra o discutindo aborto. o que Eu foi só lá acho que o tema, o aborto, ele não pode ser um tabu assim como nenhum outro. Sim. Nós somos uma democracia, somos pessoas maduras e temos que discutir os temas, qualquer que Tem que seja a ser decisão. como foi lá na Argentina, no parlamento. Sem dúvida. O Na que Argentina aconteceu no tomou o caso do caminho correto, aborto? lá no parlamento. O ministro Roberto Barroso é o relator, e este caso, ele é um exemplo de ativismo por duas razões. A primeira razão é porque a decisão foi tomada monocraticamente e não respeitou a cláusula de reserva de plenário, que é uma cláusula secular que impõe que estas questões de constitucionalidade sejam julgadas pelo colegiado. Corretíssimo. Certo? Este é a primeira causa ou a primeira denúncia do ativismo judicial que contém essa decisão, e a segunda é a própria fundamentação da decisão. O ministro ali trouxe uma visão dele, que já é defendida há muito tempo por ele. Direito dele, mas... Não, tudo bem, mas pode fazer em palestras. Agora, me parece que não poderia trazer uma visão que é dele, sobretudo sem ouvir os colegas, para o âmbito de uma fundamentação de uma decisão judicial. E mais, é uma decisão que legisla, porque diz, se eu não me engano, 3 meses, ou até 3 meses, diz que o aborto até 2 ou 3 meses não seria uma conduta criminalizável, não seria crime, em outras palavras. E isso me parece que é um critério de direito estrito e que deveria ser fruto de um debate e estar consagrado num texto legal, consagrado, com perdão da redundância, a partir de uma ampla discussão no âmbito do poder próprio, que é o parlamento. Né? Tem muita gente que estuda o Supremo hoje fica perguntando, Renato, nós temos 11 ministros ou 11 Supremos? Pronto. Porque não tem a colegialidade. E agora você falou um exemplo de ativismo, eu lembrei do eleitoral. Desculpa. Em 2016, levamos lá para o Cariri, quando foi o segundo seminário, o advogado e ex-ministro, por 8 anos da Corte Tribunal Superior Eleitoral, Marcelo Ribeiro. E aí, Renato, ele foi contar, Guilherme, para a gente lá, como é que tinha se definido aqueles 4 metros quadrados. Teve uma causa que estava em julgamento, não tinha previsão legal. Dos cartazes de Aí propaganda. começaram a ficar lá, assim, não, o ideal é 2x2, é 3x3, não, é 4x4, não sei o quê. Não, acho que 2x2 é um tamanho ideal. E decidiram o tamanho que devia ser a propaganda Isso é verdade. na sessão de julgamento.
E a partir dali todo mundo foi multado ou não foi multado. Quer dizer, você não teve um parlamento, não. Teve um parâmetro. Parâmetro, entendeu? Aí você gasta, então muitas coisas, como aquele caso da preclusão, que dizia assim, não, até quando pode entrar com ação? Não tinha um prazo legal. Aí pegaram assim, não, vamos até a diplomação. Aí inventaram um prazo. Olha, em questão de prazo tem que ser questão legal. Direito processual, né? Outro que foi aquele dos 180 dias, que tinha as doações de campanha acima do limite. Da representação. Não tinha prazo. Jurisprudencial. Aí teve vários casos. Aí dizem os doutrinadores que teve um caso da Votorantim, que pagaria uma fortuna. E aí o caso da Votorantim chegou ao Tribunal Superior Eleitoral. E aí lá, não, analisando aqui por outra situação, que tem que guardar os documentos por 180 dias, então o prazo, vamos fixar um prazo aqui. O prazo para as representações por doação ilegal, fora do parâmetro. Acima do limite, basicamente, né? São de 180 dias. Uhum. Então, quer dizer, você cria essa coisa, primeiro, além de você estar usurpando do poder do parlamento, que é um equívoco, você cria uma insegurança jurídica. Total. Porque o Renato, que foi julgado até abril, ele foi condenado porque não tinha um prazo. Aí o Guilherme, que foi julgado a partir de julho, aí já tinha aquela decisão. Aí ele já não pagava multa. E pior é que essa decisão transita, eu não tenho sequer um remédio jurídico para questionar isso. Teria ação rescisória, me diria uns, mas no âmbito eleitoral ela se limita a questões inatas à inelegibilidade, então, apenas então só. Isso seria uma maluquice judicial. Não, eu acho que é uma legislar... Você falou bem, quando você tem decisões que são injustas, às vezes que tem a teoria da coisa julgada inconstitucional, você tem a previsão nos outros campos da justiça, você tem no campo civil, Renato, você tem ação rescisória. No eleitoral, além de ser restrito o prazo, o assunto que vai discutir é só questão de inelegibilidade. Você não tem a possibilidade de questionar isso. Mas eu acho que para fechar essa questão que você falou ativismo, eu acho que o limite, assim, você falou bem a distinção, gostei, Guilherme. Uma coisa que a judicialização da política, ela não é um mal em si. Não, ela pode ser ou pode não ser. Até porque a nossa Constituição é muito programática e é um país de profundas diferenças e você escreveu normas para tentar implementar. O grande problema do ativismo, Renato e Guilherme, ao meu ver, é quando o juiz foge, inclusive, dos parâmetros constitucionais. Entendeu? Essa é a pior faceta, para mim, do ativismo judicial, quando um juiz julga contra aquilo que o constitui como juiz. Ou seja, para explicar melhor, o juiz só é juiz e o Supremo Tribunal só é o Supremo Tribunal porque a Constituição assim disciplina. Exatamente. Ou seja, e o juiz, quando diz isso, e me parece que nós temos exemplos vários hoje em dia, e decide contra, inclusive contra o texto claríssimo da Constituição, fruto de um poder constituinte originário, que é a autoridade suprema nesse assunto, ele não só pratica um ativismo, mas reescreve aquilo que o constituiu como tal. É a criatura devorando o Criador, basicamente. Uma boa polêmica, por exemplo, a questão da presunção de inocência. Excelente. Entendeu? Excelente. Quer dizer, a Constituição é clara, você não precisa nem de qualquer pessoa do povo Excelente. que lê a Constituição, ao ler vai saber o que é que diz o artigo 5º. Aí fizeram uma interpretação, e aqui eu não quero colocar a mesma Constituição estabelece que o impeachment, ao sofrer o impeachment, a pessoa está inelegível. Aí o presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, fatia uma votação que é uma estapafúrdia constitucional. Também acho. O presidente do Supremo o impeachment e a inabilitação para o cargo público pelo prazo de 8 anos. Então, não usaram o E para fatiar. Não cinte. Quase foi um sentimento. Quer dizer, o presidente do Supremo ali fez política. E o pior é que a gente já tinha precedente, que é o do presidente Collor, que inclusive estava na sessão, que arrancava os cabelos lá, porque era tudo que ele queria à época, né? Que afastasse a inabilitação. Você pode ser cassado, mas não quero ser inabilitado. Você passou inabilitado. Então, veja o problema. Aí você cria uma regra jurídica completamente absurda, sem base constitucional, e aí hoje o que se discute no meio eleitoral é que na hora que a ex-presidente Dilma registrar uma candidatura, alguém pode questionar porque ela está inelegível com base na Constituição. E a questão é que e aí vai ter um negócio, vão querer questionar, você tem razão, vão questionar, e ela vai dizer, mas o parlamento... Não, mas não era para ler a sessão do julgamento. A minha defesa da ex-presidente Dilma já estaria pronta se ela quisesse me contratar, inclusive. O presidente da República, embora ela tenha sofrido impeachment, ele nunca ficará inelegível em si. Porque a lei das inelegibilidades não prevê inelegibilidade de presidente da República. Nesse caso. O que a Constituição prevê aí sim é a inabilitação para o cargo público, que é diferente da inelegibilidade. E o fato é que o parlamento, competente para julgar a questão, não
impôs a inabilitação. Esdrúxulo ou não esdrúxulo. E, Renato, eu quero te Então, dar uma informação, no caso do Humberto Lucena, só para encerrar, falar. se eu não me engano, tem um mandado de segurança impetrado pelo PSDB, me parece, junto ao Supremo, para questionar isso. Até agora não tem sequer decisão sobre a liminar. Então, o que vão fazer, né? E essa história do parlamento perdoar, rapidamente, Renato, lembra o caso do senador Humberto Lucena? Sim, que mandou fazer sim. calendários com a gráfica do Senado, e Sim, aí foi caso cassado, famoso. e depois o parlamento Caso perdoou. famoso. Entendeu? Bom, estou aqui com o doutor André Costa, presidente do Instituto Cearense de Direito Eleitoral, o doutor Guilherme Barcelos. Hoje já teve lugar o primeiro dos seminários previstos, que foi em Sobral, lá no Centro de Convenções. Vai ter um outro no Cariri, dia 29, e um terceiro aqui na Assembleia, no dia 5 do mês de julho. Este evento, as novas regras eleitorais das eleições de 2018, Seminário Regional de Direito Eleitoral, é uma realização da Assembleia, promoção do Instituto Cearense de Direito Eleitoral, com apoio da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu queria muito agradecer a presença dos dois, não sem antes, doutor Guilherme, Pois não. porque o senhor é um especialista em direito eleitoral e Só um também... aprendiz, um aprendiz, um aprendiz. um aprendiz, mas e porque um dos temas é inelegibilidade, me diga uma coisa, falando porque é bem claro para o nosso ouvinte telespectador. Quando a lei da ficha limpa foi promulgada pelo ex-presidente Lula, depois de uma luta, uma lei popular, a igreja, a CNBB, os partidos, sim. o PT e outros partidos também. Sim. Bem, aquela era o antídoto contra a corrupção, nós iríamos varrer os corruptos, etc. Esse é o problema. Aí passa-se o tempo e o Lula cai na lei da ficha limpa. E agora a lei da ficha limpa não alcança mais o Lula. Eu queria que o senhor explicasse isso. Ironias da vida, no primeiro ponto, no primeiro lugar, são ironias da vida. Está alcançando, né, na verdade. Dignas de Nelson Rodrigues. Mas, enfim, o que acontece com o presidente Lula? Acho que a pergunta é se ele poderia ser candidato ou não. Isso. E se registrasse a candidatura, poderia ter o registro deferido ou não. Isso. Bom, eu vou responder por partes. O presidente Lula, ainda que preso, e ainda que tenha contra si uma condenação colegiada, proferida por um órgão de segundo grau, foi o Tribunal Regional lá da 4ª Região, no Rio Grande do Sul. Isso. Ele, a princípio, se encontra inelegível, ele está inelegível, certo? A princípio. A linha E da lei, do artigo 1º da lei da ficha limpa é muito clara, ele está inelegível hoje, certo? Certo. A pergunta a partir daí é a seguinte: ele poderia, preso e inelegível hoje, registrar a sua candidatura? A minha resposta tranquila e desimpedida é a seguinte: ele poderia sim registrar a candidatura. É direito de todo e qualquer cidadão brasileiro registrar uma candidatura. Mesmo estando inelegível. Mesmo estando a princípio inelegível, que é o estado dele hoje. Bom, digamos que ele registre a candidatura, o Tribunal Superior Eleitoral poderia rejeitar sumariamente, de plano, a candidatura dele? A resposta é a seguinte: não. Por quê? Porque a lei vigente e válida autoriza a candidatura e autoriza que ele discuta no âmbito de registro de candidatura a inelegibilidade que aparentemente lhe pesa. Então o tribunal não pode rejeitar sumariamente um registro de candidatura. Certo? Ele tem o direito de se defender, vindo impugnação ou não. Até porque o juiz... E enquanto isto, ele continua candidato, embora preso. Enquanto o Tribunal Superior Eleitoral não se manifestar sobre a questão, ele poderá praticar todos os atos da campanha, ainda que a sua candidatura esteja sub júdice, na linguagem jurídica. Aí uma pergunta, mas ele está preso, então ele vai gravar os vídeos na cadeia? Não? Pois é, essa é a questão que... Tem duas questões. Eu lhe confesso que... Isso é muito assim... Pessoal tem os programas coloca... eleitorais, aí vão montar um estúdio de televisão lá na... O pessoal diz que ele já gravou antes. Eu acho que ele já está preparado, entendeu? Eu acho que já está preparado. Agora, independentemente disso, só para concluir, é importante lembrar que, apesar de preso hoje e apesar de condenado em segunda instância e de inelegível, o presidente Lula, ele mantém os seus direitos políticos, que estão apenas parcialmente cerceados hoje, naquilo que se refere à capacidade eleitoral passiva, ou seja, no direito de ser votado. Mas ele ainda mantém a plenitude dos seus direitos políticos, que se encontra temporariamente cessada no aspecto passivo, no aspecto que se refere ao direito de ser votado. Então ele pode votar, e mais, ele pode dizer assim, quando ele está inelegível, por dois motivos.
Primeiro é que ele pode ter uma decisão a qualquer momento, suspendendo essa decisão colegiada. Então, vender o gato por lebre. A ficha limpa foi uma grande panaceia. Não, vendida. mas é porque a própria ficha limpa tem a previsão. A questão é essa, que as pessoas O só falam... problema do Brasil são as leis, né? Porque você faz uma lei para Mas a questão é ter um impacto e ela não tem um impacto. Não, aí, Renato, você tocou num ponto que as pessoas, assim... Quando a gente falou, no começo do programa você falou da questão da lei. Aprova uma lei, aprova outra, vai mudando. Sim. Venderam para a população, e aí está chamando a atenção hoje porque é o caso do Lula, sim, popular claro. e tal. Mas venderam para a população que a lei da ficha limpa era a solução. O Marlon Reis, um dos autores, chegou e disse, não, a gente botou lá que seria 8 anos, mas a gente botou 8 anos achando que a galera ia baixar para 6, para 4. Mas na pressão popular acabou passando, ficou 8 anos. Então não é uma coisa que foi assim, vamos estudar, vamos discutir, debater. Aí botaram como solução, não, a lei da ficha limpa vai tirar os corruptos. Quantas cassações tiveram depois da lei da ficha limpa? Quantos polícias estão envolvidos? Entendeu? Ou seja, não é dessa forma que resolve. A lei tem seu valor, Sim. obviamente que tem. Tem. Agora, também não pode pregar para a população, e acho que você traz esse debate, independente se você é a favor ou contrário ao Lula, é dizer assim, não, o Lula pode sim ser candidato, inclusive pode vir a ser libertado, pode ter o registro deferido, assim, e será que pode ser uma fraude? Não, porque a lei permite ele ser candidato. Agora, lá na frente, 20 dias antes da eleição, o partido, a sua obrigação, vai ter que fazer uma decisão. Mantém Substitui até ele o ou não. final, ou vai substituir? Eu só acho, respeitando, evidentemente, os ditames da lei, é óbvio, nós estamos num Estado Pode regido pela criticar, lei, sem dúvida mas nenhuma. aí os senhores é que são os... Mas eu acho, como brasileiro, que isso é péssimo para esse país, nesse momento, uma candidatura do Lula na situação em que ele está. Eu acho. Guilherme, Agora, você sabe que o político vai pro político, agora né? o político, o PT está fazendo o papel dele, tá. Guilherme, Mas eu acho que como a democracia cidadão brasileiro, isso é péssimo. Mas... como cidadão brasileiro, Guilherme Barcelos, acho muito ruim que nós tenhamos um candidato a presidente preso. Também acho. Certo? Mas essa é uma questão, é um argumento de política, uma visão minha. E aí você... E as decisões judiciais não poderiam ser tomadas com base nesse argumento. E a esse respeito, apenas para encerrar, eu tinha deixado lá, é importante dizer que a jurisprudência histórica do TSE vai ao encontro daquilo que eu estou dizendo. Ou seja, tudo que eu estou dizendo está baseado na lei e na jurisprudência histórica do TSE, tanto que este tema é objeto de súmula. E para quem tiver interesse, entre lá no site do TSE e procure súmulas do TSE, vá na súmula 45, vai estar dito tudo que eu estou dizendo aqui, que não pode indeferir pedido de registro de candidatura sumariamente. Pode súmula o juiz... 45 do TSE. Exato. 45 TSE. Pode o juiz indeferir ou arguir inelegibilidade de ofício, mas respeitados a ampla defesa e o contraditório. Ou seja, o presidente Lula, se registrar a candidatura, terá o direito de se defender. Mesmo que ninguém impugne a candidatura, claro que vai ter impugnando, o juiz pode, porque tem conhecimento do caso, só que mesmo assim ele vai ter que ouvir o outro lado. Exato. E aí vai ter os recursos e tudo mais. Doutor André Costa, muito obrigado. Doutor Guilherme Barcelos, muito bom, aprendi muito. Eu vou até atrás desse assunto, porque o objetivo é exatamente trazer essa informação, porque há muita desinformação, há muita informação desencontrada em relação a isso. Sim, sem dúvida. Aliás, Os próprios telejornais das de lado a lado, redes, diga-se de esqueceu passagem. de falar aqui uma coisa que aí fica para outro programa, a questão que tem a ver com notícias falsas e fake news, porque assim, é tanta troca Verdade, de informação verdade. que se, assim, você é um cara informado, nós temos razoavelmente informado, mas as pessoas parecem apertar tanta informação que não conseguem entender, porque é muita troca de informação. O que eu, na época de rede social, costumo dizer numa roda de amigos que não tem jornalistas, eu dizer, olha, as pessoas me passam muito notícias fake, né? E assim que passa eu vejo logo, eu digo, isso é fake. Aí diz, como é que tu sabe? Eu digo, é muito fácil. Uma notícia dessa é absurda. Aí como é que você faz? Você checa, você entra no site dos grandes portais de notícias, ela não vai estar lá, então ela não existe. Sem dúvida. O remédio para isso, não estou aqui fazendo a apologia dos jornalões, mas o remédio para isso é ir para os sites oficiais de jornalismo. Então, mas Não tem também outra olhar saída. criticamente os sites oficiais. Agora não, tem que olhar. Inclusive, Renato, imprensa você tem um pegou grande esse papel. ponto para Tem, fechar. nesse momento combate a a isso. imprensa tem um bom papel. É por isso que nos seminários regionais tem um painel específico que é propaganda eleitoral e direito de resposta na era das redes sociais. Porque E eu no tanto você fala- queria já deixar aqui de pronto no ar, a gente voltar, não é, com o Instituto, para falar um programa exatamente só sobre isso. Daqui para lá, Pois temos é, muito a discutir nessa a questão. ideia, Renato, dos você, fake como news, aconteceu hoje em Sobral e vai ter o de Juazeiro ainda, do Cariri e vai ter o de Fortaleza, a gente trazer outras pessoas para dialogar com você no seu programa. E o programa Questão está sempre aberto. Não, isso é verdade, sou testemunha disso. Aliás, aqui nesse programa foi que participei de vários programas aqui, foi vamos dizer assim,
um ato de resistência, ainda que o Renato não pensasse igual, quer dizer isso para os telespectadores, mas ele se respeitou, foi a defesa das cotas raciais. Várias vezes eu vi no programa defender, ainda que ele não tivesse a visão... Eu sou mais defensor das cotas sociais, ao invés das cotas raciais. Mas esse é um outro debate. Mas aqui, dizer, respeitar, mas quero reconhecer publicamente a pluralidade e a democracia. É uma visão que tens todo o direito de tê-la, não é? Democracia é isso. É isso. Mas esse programa tem a característica de ser um programa plural e aberto ao debate. Fico muito isso contente, é verdade. Muito contente. E ele continuar sempre nessa linha. Maravilha. Doutor André, muito obrigado. Agradeço mais uma vez. Parabéns pelo evento, doutor Guilherme Barcelos. Muito obrigado. Prazer e até a próxima. Espero retornar em breve aqui. Brilhante muito bem participação recebido. dos dois. Desejo muito sucesso e vida longa a vocês. E ao programa. O programa Questão de Ordem fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.